E para auxiliar essa primeira parte, o que vai ser visto aqui é simplesmente, no caso, um breve momento de meditação na lição. Então, o desenvolvimento da lição, como é que deve ser observado? A introdução fala e esclarece que existem coisas que existem e que ocorrem, e essas coisas que ocorrem geralmente podem influenciar questão de modismo, moda, questão de revelações, questão de inovações também, né? E tudo isso tem que ser analisado à luz da Bíblia para garantir que certos valores e certos princípios bíblicos, né, os princípios bíblicos que não podem ser alterados, eles devem observar com clareza o que vai ser mudado. Então, qualquer tipo de mudança tem que passar especificamente pela verificação da palavra de Deus, incluindo ainda a forma de interpretação, que muitos aí não sabem interpretar da forma correta. Por causa disso, eu estou deixando a parte inicial, a definição de um dicionário bíblico sobre o que é heresia. Eu vou só trabalhar a parte onde está escrito Atos dos Apóstolos, onde diz: nos Atos dos Apóstolos, a palavra grega equivalente a heresia é traduzida por seita, com a aplicação dos saduceus, que é Atos 5,17, os fariseus, Atos 15, do verso 5 ao capítulo 26, verso 5, aos nazarenos, Atos 24, 5, e aos cristãos, Atos 28, 22. O seu uso como aplicado à igreja cristã vê-se também em Atos 24, 14. São Paulo e São Pedro, escrevendo a respeito de heresias, qualificaram-no nas divisões ou de doutrinas que dividem a igreja. Lembrando que essa foi uma definição que eu tirei do dicionário bíblico online. O foco da lição tem que girar dentro de Atos dos Apóstolos, que foi a definição de heresias, ou seja, problemas com traduções, problemas com ideias, problemas com surgimentos, e ideias que apareceram que eram contra os ensinamentos de Cristo. Então essas ideias apareceram, e a partir de então foi estabelecido heresias, que no caso também se aplica a seitas, né? Heresias é tudo que tem alguma inclinação, alguma preferência, e as seitas são partidos específicos de grupos de pessoas que adotam uma doutrina. Geralmente essa doutrina está fora, ou ela está contrariando os pressupostos bíblicos que já são colocados. Então, a primeira parte é a identificação. Como seria para identificar seitas e heresias? O primeiro ponto seria o surgimento. O segundo é a parte dos históricos, referente também aos fundadores. O surgimento é desde tempos remotos, isso não é de agora. Cultos pagãos já existiam há muito tempo atrás, está registrado, por exemplo, em Jeremias 13, 10. Tem também sacrifícios de seres humanos em 2 Reis 16, 3. E também templos sodomitas, que está em 2 Reis, capítulo 23, verso 7. Então, o surgimento já faz bastante tempo. No histórico desses fundadores, das seitas, o que se pode observar? O que se pode observar aqui é a palavra de 2 Pedro, capítulo 2, verso 3. Que, no caso, existe um alerta, onde, movido pela ganância e pelo fingimento, com o intento de fazer da fé um negócio. Ou seja, existem pessoas que entram exatamente no sistema da fundação das seitas, exatamente para angariar recursos, conseguir um trabalho fácil para fazer aquilo que ele acha melhor. E no terceiro ponto, que são os adeptos, os membros das seitas são, na sua grande maioria, pessoas que deixaram a fé genuína, e muitos deles pertenciam a uma denominação evangélica, ou seja, eram pessoas que eram esclarecidas, mas teve interesses. A igreja talvez pudesse exigir demais da pessoa, ou
Aí, ele achava que não é assim que deve se interpretar a palavra, então acabou entrando nessas seitas que existem por aí. E lembrando que esses argumentos, todos eles estão bíblicos e parte especificamente da hermenêutica. Então, quem for debater essa parte, de preferência, também faça o debate em cima da interpretação das escrituras antigas. Quais são as características dessas pessoas? Pessoas que, no caso, elas utilizam especificamente no caso dessas seitas e dessas heresias, né? Primeiro, a alegação de revelação especial, ou seja, pessoas que dizem que receberam algo diferente, né, da parte de Deus, uma revelação diferente, uma posição diferente, talvez até uma posição igual ou até superior à Bíblia Sagrada. E aí fica um ponto. Até onde essa revelação pode ultrapassar a Bíblia Sagrada? Por acaso, será que Deus permite que a sua palavra seja contradita nela própria? E essa mensagem é uma mensagem de 2 Coríntios 11, do versos 3 e 4. Paulo desafiou que se aparecesse um anjo do céu pregando outro evangelho, que esse evangelho seja amaldiçoado. Então, cuidado com revelações especiais. Segundo ponto, os problemas de interpretar. Interpretar o quê? Baseado na hermenêutica. O que é hermenêutica? Hermenêutica são os princípios ou a ciência que tem a função de esclarecer e tem a função também de interpretar corretamente os escritos antigos, as leis, as palavras doutrinárias em si. Então, essas pessoas geralmente têm problema de interpretação. Então, por exemplo, pessoas que torcem a palavra de Deus, são chamados falsos mestres. E é por isso que essas palavras torcidas iludem muitas pessoas. Algumas pessoas dessas, por questões de falta de observação doutrinária na hermenêutica, acabam caindo nessas ciladas, que é muito perigoso. Tudo tem que passar nas hermenêutica bíblica, que é o estudo metódico dos princípios e regras de interpretação das Sagradas Escrituras. Os enganosos mestres deixam de lado a regra fundamental da hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então não há como existir possibilidade de não concordância entre os textos bíblicos. Tem que haver concordância porque a Bíblia por si só ela se explica. E o terceiro e último problema é negar a divindade de Jesus Cristo, ou questão de não há Cristo, Cristo não existe, Cristo não está disponível, Cristo foi uma farsa, Ou seja, para eles Cristo não foi uma divindade, foi alguém que surgiu, foi alguém que ensinou, mas ele por si só não possui a sua divindade, não pode ser considerado como Deus. Pode falar que é mestre, pode falar que foi um psicólogo, pode falar que foi um curador, um grande influenciador da obra, mas dizer que era divino não dizia. Enquanto Mateus capítulo 1, verso 23 já diz o contrário, já tem uma afirmação bem clara a respeito de quem é Deus, como também João no capítulo 1, verso 14. O terceiro e último ponto é combatendo. Combatendo o quê? Combatendo as seitas e as heresias. Para combater esses elementos, tanto as seitas, que são os partidos, como as heresias, que são as ideias variadas que possui dentro desses partidos que adotam fora da hermenêutica, esquecem da divindade de Cristo, torcem a palavra de Deus, torcem as ideias escritas antigamente e ainda afirmam ter visões especiais diferentes, e para isso existe o combate. Qual é o principal combate? O combate é Bíblia em foco, ou seja, o foco da Bíblia Sagrada. Não se pode ter outro manual de fé além da Bíblia Sagrada. Esse é o foco de fé primário. 2 Coríntios 11:4 fica como referência para essa palavra. No conhecimento de regras, é o quê? É o conhecimento de regras para interpretar a Bíblia Sagrada.
Quais são elas? Primeiro, quando for possível, é necessário tomar as palavras no sentido usual ou comum. Isso quando for possível. Segundo, é absolutamente necessário tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. Algumas palavras cuja definição varia de acordo com o conjunto de frases. Ou seja, dependendo da época que foi escrito a Bíblia Sagrada, cada palavra ela pode ter um sentido um pouco diferente do atual. E devido a esse sentido, talvez não seja aquela palavra no sentido que você está lendo agora, seja o sentido correto em relação ao tempo antigo. Então você tem que saber sempre em relação ao tempo onde foi escrito, tem que saber o contexto da frase inteira. E é necessário tomar as palavras no sentido que indica o contexto, ou seja, a época, o local e o momento. Vai dizer qual é o sentido da palavra. E é preciso tornar em consideração o desígnio ou objetivo do livro ou passagem que ocorre as palavras ou expressões de difícil entendimento. E o penúltimo, 5. É indispensável consultar as passagens paralelas. O que é passagem paralela? São passagens que afirmam algo parecido, algo muito igual, ou palavras que são repetidas. Isso deve ser consultado para saber se há alguma contradição ou não. E o sexto é um texto não pode significar aquilo que nunca poderia ter significado para o seu autor ou seus leitores. Ou seja, quem escreveu o livro, quem escreveu a carta, quem escreveu o evangelho deve ter o quê? Deve ter um sentido, um significado para aquele autor e também para os seus leitores. No terceiro ponto, que é a refutação das heresias, qual é? É no caso de não aceitar outro livro. Como assim? Não há livro no Novo Testamento que não revele esse combate. Qual é o exemplo disso daí? Um exemplo, Judas queria falar sobre a salvação comum, mas em virtude das descrentes heresias, ele resolveu, pela direção do Espírito Santo, travar essa batalha contra elas. Está em Judas, o capítulo universal, capítulo 1, versículo de 3 a 4. O conteúdo da segunda carta de Paulo, em 2 Coríntios, Gálatas e 2 Pedro, é uma luta contínua contra as heresias. Então, é necessário mesmo combater, falar abertamente quais são as ideias que existem dentro dessas normas, dessas heresias, dessas doutrinas que estão aparecendo. Ou seja, se uma vez eu conheço o que são heresias, se eu sei que a Bíblia é o foco, a Bíblia ela tem que estar disponível como único manual de fé e prática, e o conhecimento dessas regras para a interpretação correta da Bíblia Sagrada, então eu posso sim refutar, eu posso ter resistência. Eu não preciso simplesmente acabar engolindo essas filosofias que aparecem. E aí chega um problema, né? Um problema qual é? Infelizmente, alguns evangélicos não valorizam como deveriam os momentos dedicados ao ensino da palavra de Deus. Há obreiros, coordenadores de departamentos e líderes de mocidade, de senhoras, que simplesmente não frequentam aquilo que vai acontecer daqui a pouco, né? Que é a escola bíblica dominical, instrução plena para que as pessoas que estejam lá possam ser devidamente instruídas segundo a interpretação coerente da Bíblia Sagrada. E a conclusão do material: Jesus alertou que nos últimos dias surgiriam falsos cristos e falsos profetas. Está em Mateus 24, 24. E na verdade, nós devemos simplesmente observar a regra de conduta e fé. Qual é? A Bíblia Sagrada, que é o manual principal. Essa foi a explanação. Espero que as dúvidas possam existir. Existindo, a escola bíblica deste domingo possa elucidar todas as dúvidas, e você também pode ler a Bíblia Sagrada aí para correta interpretação, observando os preceitos da hermenêutica e também os itens específicos da Bíblia Sagrada. Ok? Muito obrigado, né? E até uma próxima vez.